Olá, que bom estarmos juntos novamente para que juntos possamos estar em busca de mais conhecimento, uma mensagem positiva, principalmente neste momento. Antes de começarmos a palestra, eu vou fazer a leitura de um capítulo do livro Pão Nosso, que é da coleção Fonte Viva de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel. Fica também a dica dessa obra para o Evangelho no Lar, para uma leitura logo ao amanhecer ou antes de dormir. É uma obra muito interessante, então fica uma indicação também. O capítulo de hoje é O Senhor dá sempre. Um pai terrestre, não obstante o carinho cego com que muitas vezes envolve o coração, sempre sabe cercar o filho de dádivas proveitosas. Por que motivo o Pai Celestial, cheio de sabedoria e amor, permaneceria surdo e imóvel perante as nossas súplicas? O devotamento paternal do Supremo Senhor nos rodeia em toda parte. Importa, contudo, não viciarmos o entendimento. Lembremos-nos de que a providência divina opera invariavelmente para o bem infinito. Liberta a atmosfera asfixiante com os recursos da tempestade. Defende a flor com espinhos. Protege a plantação útil com adubos desagradáveis. Sustenta a verdura dos vales com a dureza das rochas. Assim também, nos círculos de lutas planetárias, acontecimentos que nos parecem desastrosos, a atividade particular representam teu coração e para a tua inteligência, a fim de que não te percas no labirinto dos problemas. Contudo, não te esqueças de que na maioria das ocasiões, o socorro inicial do céu nos vem ao caminho comum, por meio de angústias e desenganos. Aguarda, porém, confiante a passagem dos dias. O tempo é o nosso explicador silencioso e te revelará ao coração a bondade infinita do Pai que nos restaura a saúde da alma, por intermédio do espinho da desilusão ou do amargoso elixir do sofrimento. Então, com essa mensagem, que nós possamos ter uma boa ambientação agora para essa palestra e que possamos fazer, então, uma prece. Vamos elevar nossos pensamentos, tranquilizar o nosso coração, deixar de lado as preocupações, as aflições, que possamos neste momento em especial nos conectar com a espiritualidade, acima de tudo agradecendo a oportunidade de estarmos juntos em busca de mais conhecimento, agradecendo a vida, a saúde, a família, o nosso lar, o trabalho, o alimento, o agasalho. São inúmeras bênçãos que chegam até nós, que possamos sempre reconhecer todo esse amparo, esse carinho por cada um de nós, que possamos cada vez mais também estar dispostos a fazer a nossa parte diante da transformação do mundo, para que possamos ser pessoas melhores para um mundo melhor, que possamos reconhecer que Deus está cuidando de cada detalhe de nossas vidas, que possamos ter essa confiança, fortalecer a fé, a esperança por um futuro cada vez melhor. Mais uma vez, então, gratos por esta oportunidade, que possamos bem aproveitar este tempo e assim damos por início a palestra de hoje. Olá a todos, uma alegria estar com vocês, mesmo que de uma forma virtual ainda, mas que nós possamos bem aproveitar então este momento em busca de mais conhecimento, em busca dessa luz para o nosso caminhar, deixando cada vez mais tranquilo o nosso coração e confiantes para um futuro melhor. E hoje o tema bastante interessante é
o novo começo. E é interessante como nas nossas vidas sempre nós temos novos começos, marcados por algumas datas. Então, seja um nascimento, um aniversário, onde a gente começa um novo ano, um novo trabalho, uma mudança. Então, são alguns marcos que nós temos que nos demonstram uma nova forma de começar. Até este momento em que nós estamos vivendo, que nós já estamos chamando já de novo normal, é um novo começo também. É um convite especial para toda a humanidade que, de uma forma, nós possamos fazer essa reflexão através das nossas atitudes, da forma como nós estamos lidando com as situações. Tempo este que seja bem proveitoso para fazer a análise de nós mesmos e perceber o que nós precisamos melhorar para que nós possamos seguir em frente. Reconhecer também que a cada dia nós temos novas oportunidades, novas lições à nossa disposição. E Deus nos oferece sempre a oportunidade de recomeçar quantas vezes forem necessárias. Quando nós muitas vezes entendemos que um momento é como se fosse o fim, como se tivesse tudo acabado, nós recebemos uma nova oportunidade, uma nova chance de refazer, de tentar de novo, de nos melhorar, de estarmos dispostos à mudança, à modificação. E aí reconhecemos muitas vezes que só estamos ainda no meio do caminho, que ainda temos muito por realizar nesta nossa caminhada chamada existência. A cada oportunidade é um presente que Deus nos dá para cada um de nós, como uma forma única em percebermos que nenhum dia é igual ao outro. Observemos como o sol nasce e rompe a escuridão ao nascer de cada dia. As flores de ontem não são exatamente as mesmas como estão hoje. As gotas da chuva também mudam, se transformam. Tudo é novo a cada dia. E essa é a grande mensagem de Deus, da renovação, de uma nova forma de fazer, de melhorarmos e sermos cada vez mais felizes. É aquela famosa folha em branco que nós recebemos de Deus todos os dias, em que Ele fica ansioso para ver o que nós iremos escrever nela. Diante de Deus, que é quem nos conhece da forma mais verdadeira e sincera, sabendo do potencial de cada um de nós, que possamos nós também reconhecer o quanto nós somos capazes da realização, da transformação, da melhora a cada dia. Não devemos então jamais deixar para amanhã o que nós podemos fazer hoje. Não deixemos que pensamentos negativos nos distanciam daquilo que nos fazem cada vez mais felizes e que contribuam para a nossa evolução. Não vamos deixar que pequenas desculpas ou o cansaço, a falta de concentração, as distrações mundanas possam nos distrair e fazer com que nós não sigamos o caminho correto da nossa evolução. Aquele que assim procede perde inúmeras oportunidades de aprendizado e de crescimento, em perceber que cada dificuldade, cada problema é uma lição que chega até nós conforme nós precisamos. E diante da nossa evolução, a nossa melhora, o nosso crescimento, é considerar que é um passo de cada vez e é um processo incessante e contínuo. Mesmo que estamos muitas vezes precipitados e ansiosos, não vamos pular nenhuma fase. É como ler um livro. É aproveitar cada página, cada detalhe da história para que o final seja feliz. Porque quando nós pulamos essas fases,
nós perdemos essas oportunidades que vão contribuir também. É o exemplo de amar um dia assim, no outro seguinte ainda mais, no seguinte ainda amar um pouco mais. É perdoar hoje, perdoar amanhã e perdoar depois ainda mais. É perceber que nós somos capazes ainda da realização quando nós achamos que não somos mais. Justo quando a lagarta pensou que o mundo tinha acabado, ela virou uma linda borboleta. O despertar quanto à nossa evolução também é dessa maneira. É reconhecer que nós passamos por processos de transformação que exigem também o nosso esforço. E aí nós temos a melhor oportunidade, os melhores momentos da nossa felicidade quando nós achávamos que não poderíamos ter mais. Tem uma história bastante interessante onde um homem estava em casa e estava analisando o seu jardim e ele pegou num dos galhos da árvore uma borboleta, né, que estava ali já saindo do casulo, se preparando para começar seu voo, mas ainda ela tinha todo aquele esforço de sair do casulo, então a força que fazia para desenvolver as suas asas, para desenvolver o seu corpo. E assim passou uma boa parte do dia observando. E ele percebeu que um determinado tempo parou, não fez mais nada. Falou assim, acho que eu vou ajudar. Foi lá, pegou uma tesoura e terminou de cortar ali o casulo. Só que aquela borboleta saiu bem completa do casulo. Ela já não estava com uma das asas completamente perfeitas, já não tinha força tanto para caminhar. E ela passou então todo o tempo da sua vida se rastejando. Aquele homem então percebeu que mesmo com a boa vontade que ele tinha em ajudar, ela precisava daquele tempo para se preparar até quando ela estivesse pronta para voar. E nós também percebemos nessa nossa caminhada que em muitos momentos a gente também precisa desse esforço ainda maior para que nós possamos ser melhores, para estarmos dispostos a voos maiores. Só que nós precisamos também entender que é um processo e precisa do esforço, da dedicação e respeitar o tempo. Isso é muito importante. Algumas vezes o esforço é justamente o que nós precisamos em nossas vidas. Nós não iríamos ser tão fortes como poderíamos ter sido se não estivéssemos aguardado o momento certo. Para chegarmos ao topo de uma montanha, a gente precisa subir toda aquela montanha, passar todo o caminho e não pular etapas. E é cada passo de uma vez, é um dia após o outro. E essa questão do tempo é bastante interessante, porque a gente ainda muito precipitado e imaturo, a gente quer acelerar as coisas, como aquele homem que quis acelerar o processo da borboleta sair e achava que era só isso. Mas nós temos todo um aprendizado que nós precisamos ter nessa nossa caminhada para que nós possamos estar dispostos a esse amadurecimento espiritual. E muitas vezes, diante dessa questão do tempo, a gente também acaba não entendendo as respostas que Deus nos dá diante de tantos inúmeros pedidos que nós fazemos. Porque nós pedimos assim, sabedoria, e aí nós recebemos problemas para resolver. Nós pedimos força e recebemos dificuldades para que nós sejamos cada vez mais fortes. Nós pedimos prosperidade, uma vida melhor, e aí nós recebemos um corpo saudável e a inteligência para que nós possamos trabalhar. A gente pede mais coragem e aí a gente recebe novos desafios para superar. A gente pede então mais amor e aí a gente recebe pessoas com problemas para que nós possamos ajudar. E nós pedimos favores e aí a gente recebe oportunidades, porque a gente percebe que não é somente o pedir e ficar aguardando,
de braço cruzado, bater na nossa porta, que a gente tanto pede, mas é perceber, na verdade, que nós temos também a nossa parcela de contribuição. Precisamos fazer a nossa parte também. E não ficar julgando essa questão das respostas que chegam até nós, porque muitas vezes a gente acaba não recebendo exatamente o que a gente pediu, mas a gente recebe o que a gente precisa e no tempo certo. Em pensar assim, se nós tivéssemos recebido exatamente como nós pedimos, no tempo como nós queremos, nós não iremos valorizar e logo perdemos esse nosso desejo. Mas se nós entendemos que existe um tempo para nos prepararmos para receber o que tanto nós precisamos, nós acabamos percebendo que nós recebemos muito mais do que nós pedimos. E ainda esquecemos de agradecer, de reconhecer essa bênção, esse amparo, esse cuidado por cada um de nós. Então tem uma questão do Livro dos Espíritos que chama bastante atenção, que eu acho que é uma das principais e um belo puxão de orelha para todos nós, que é a questão 909, que fala: o homem poderia sempre vencer suas más tendências pelos seus esforços? Sim, e algumas vezes com pouco esforço. É a vontade que lhe falta, como são poucos dentre vós os que se esforçam. Para nós é um belo puxão de orelha em perceber que onde nós estamos nos encontrando nessa questão, são poucos os que se esforçam para dominar as nossas más tendências, para sermos cada vez melhores. Estamos sempre almejando um mundo melhor, mas será que nós estamos melhores para esse novo momento que está chegando? E aí Joana de Ângeles ainda vem nos falar: tudo posso quando quero. Ou seja, estamos dependendo da nossa disposição, do nosso esforço, da nossa vontade. E acima de tudo também linkado com o nosso livre-arbítrio, sabendo que somos os responsáveis pelas nossas escolhas. Nós arcaremos com as consequências de como nós decidimos seguir. Então, diante de todos os acontecimentos, diante da forma como as pessoas lidam com as situações, nós iremos perceber que nós ainda estamos tão apegados e habituados a ver somente com os olhos materiais. Estamos enxergando de uma forma muito imediatista, muito precipitada. E quando nós aprendemos a lidar com a situação como um todo, de uma forma mais ampla, em perceber que todos os momentos que nós passamos contribuem para a nossa evolução. E principalmente a forma como nós estamos lidando com cada situação, a forma como nós tratamos a cada pessoa que chega até nós. Esse é o principal, que nós iremos perceber o quanto ainda nós precisamos nos melhorar, o quanto ainda precisamos olhar para nós e perceber o quanto precisamos ainda dessa reforma íntima, esse convite que nos chega todos os dias, só que nós precisamos do esforço. Mas sabendo que diante de tudo isso, o nosso esforço será para valer a pena este momento de aprendizado, de dedicação, esse tempo que nós precisamos para a nossa evolução, para nos dedicar a isso. Mostra que grau de educação nós estamos alcançando a partir da nossa fala, a partir dos sentimentos que nós estamos alimentando, a partir dos pensamentos que nós estamos tendo. Tudo isso reflete o nosso amadurecimento espiritual. Por isso que nos chegam esses novos começos, esses momentos de despertar, de nos mostrar o quanto nós ainda podemos fazer, o quanto esse tempo que está à nossa disposição aguarda e espera de nós.
E chegou o momento, não mais de ficar delegando ou ficar protelando, chegou o momento em perceber que cada um de nós tem uma contribuição neste momento em que o planeta está vivendo. Nós estamos em um momento tão especial que é um convite para todos nós, para analisarmos a forma como estamos vivendo, a forma como estamos aproveitando esta encarnação. Mesmo que seja algo dolorido, até como foi nos dito aqui na leitura do início, que nos fala assim: nos círculos de lutas planetárias, acontecimentos que nos parecem desastrosos à atividade particular representam escoras ao nosso equilíbrio e ao nosso êxito, enquanto fenômenos interpretados como calamidades na ordem coletiva constituem enormes benefícios públicos. Ou seja, não estamos jamais desamparados. Quando a gente vê no jornal, na internet, parece que o planeta está virado de cabeça para baixo. Mas se nós começarmos a perceber que é um momento necessário para toda a humanidade, é um despertar necessário para todos nós, nós começamos a perceber que está tudo seguindo como deve ser. Só que nós precisamos também fazer a nossa parte. Nós jamais estamos desamparados. Deus cuida de cada detalhe da nossa vida. E é tão lindo, é tão perfeito quando nós reconhecemos desta forma, em perceber que cada um pode fazer a sua parte, cada um pode contribuir de alguma forma. Então vamos trabalhar, vamos nos esforçar continuamente para arrancar do nosso íntimo aquelas raízes que possam gerar sentimentos e pensamentos inferiores, que por vezes ofendem e caluniam, deixando as outras pessoas cada vez mais tristes. Neste momento, o que nós precisamos cada vez mais são de mensagens positivas, de mais ânimo, fortalecer a nossa fé, a nossa esperança. Tem uma história bastante interessante, onde João teve um sonho. E aí ele percebeu assim, nossa, uma sensação tão gostosa, ele estava numa praia, um lugar muito bonito. E ele começou a sentir uma presença muito linda, assim, muito feliz, uma sensação muito gostosa. E aí ele percebeu que Jesus estava ao seu lado. Eles estavam ainda conversando sobre tantas coisas sobre a vida. E ele, ao olhar para trás, começou a perceber as pegadas dos dois. Então, 4 marcas de pés. E aí eles começaram, em um certo momento da conversa, a falar de algumas dificuldades, de problemas. E aí, quando ele abaixou sua cabeça e voltou seu olhar para trás novamente, ele viu somente um par de pegadas na areia. E aí ele falou assim: nossa, Jesus, realmente é complicado, porque bem quando eu preciso mais de ti, é quando eu estou sozinho e eu estou caminhando aqui só. E aí Jesus, na verdade, respondeu: na verdade, este momento é quando eu lhe peguei no colo e eu lhe carreguei. Pois eu sempre estou contigo. Pode contar sempre com o meu apoio, pois eu te amo, meu irmão. E essa lição fica para nós também. Nos julgamos muitas vezes injustiçados, sozinhos, principalmente agora que estamos mais tempo em casa e ficamos sozinhos também, e começamos a alimentar alguns pensamentos não tão bons. E aí a gente percebe que é bem nesse momento em que a gente sempre tem o amparo. Só que nós precisamos estar dispostos, nos esforçar para perceber e aproveitar tudo isso. Então, Jesus sempre estará ao nosso lado, não precisamos nos sentir dessa forma sozinhos, abandonados, não. Nós sempre teremos todo o amparo necessário. Então, que nós possamos bem aproveitar os momentos, a lição, as oportunidades que chegam até nós, principalmente no agora, neste momento que nós estamos vivendo. No reino da palavra de luz não haverá infecundidade. Ela nasce e renasce eternamente, explodindo vida em
todas as direções, criando e sustentando amor por todos os ambientes, multiplicando e ensejando a caridade como mãos de Deus através de nós. Ou seja, cada ação nossa vai refletir na história da humanidade, na melhora do mundo e como nós estamos agindo. Essa é a reflexão que nós tanto precisamos fazer. É o convite para olharmos para nós, porque ainda tão habituados a olhar para fora e querer solucionar tudo de uma forma muito simples, e olhar para o outro como uma forma de sempre melhorar o outro, quando nós nos deparamos com questões sobre nós mesmos, ainda nos encontramos em questões sem respostas, porque não temos esse hábito de olhar para nós. Chegou o momento, chegou a oportunidade que está aguardando a nossa decisão. E aí, mais uma questão muito importante também, 919. Qual o meio prático mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir ao arrastamento do mal? E a resposta: um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. A resposta nós já temos, nós já sabemos dessa lição, só que nós precisamos praticá-la. Precisamos da nossa disposição para aceitar este momento. E diante dessa questão de nos conhecermos, nós também acabamos percebendo as nossas fragilidades, os nossos erros e o nosso potencial. Mas diante da fragilidade também alheia e a nossa, nós precisamos sempre nos desculpar e pensar que nós estamos ainda num momento de provas e expiações diante da nossa evolução. Esse é o nosso momento evolutivo. Precisamos respeitar a nós mesmos e principalmente aos outros, amando, respeitando. Vamos evitar a censura, a maledicência. Vamos sempre ter um olhar de mais amor, um olhar mais bom diante das situações e das pessoas, porque ainda naquele hábito que nós temos, nós acabamos sempre focando no defeito, acabamos focando em algo que não contribui para com a nossa caminhada, e isso não nos ajuda em nada. Não vamos nos apegar a isso, vamos nos reeducar e enxergar as outras pessoas de uma maneira melhor, porque tudo isso também reflete a nossa melhora, o nosso amadurecimento. Vamos falar do perdão nessa questão. O perdão é libertador para quem perdoa e para quem é perdoado, porque diante das situações a gente acaba o quê? Remoendo os acontecimentos. E remoe, e revive, e cria novas histórias que nem acontecem ou nem acontecerão. E aquilo acaba prejudicando e pausando a nossa caminhada da evolução. O que a gente precisa, na verdade, é tornar a nossa caminhada mais leve e produtiva. Por isso, a prática do perdão vem nos ensinar muito. Mesmo que ela ter que ser feita num dos momentos mais difíceis da nossa caminhada, nós precisamos dessa disposição para realizá-lo. O perdão, com certeza, ele nos ajuda nessa nossa caminhada evolutiva, em perceber que diante do erro que todos estamos suscetíveis, nós podemos tirar uma lição e seguir em frente. E não precisamos ficar remoendo, revivendo tudo isso. E quando nós nos consideramos como seguidores de Jesus, nós precisamos sim repensar a nossa forma de agir. Reflitamos sempre, ponderando o que nos move. Não é simplesmente, diante dos acontecimentos, deixar que a inveja, o egoísmo, a vaidade domem os nossos atos. Na verdade, nós precisamos ter o controle e aprender a lidar com tudo isso para termos o nosso caminhar mais leve. É como o viajor no deserto. Para chegar ao seu objetivo, ele precisa se desfazer do que lhe faz mal, do que não lhe serve mais. E nós também precisamos trabalhar tudo isso em nós.
Então, vamos oferecer sempre o nosso melhor. Nós não sabemos pelo que o outro está passando. Vamos ser gentis conosco e com todas as outras pessoas. Nós ainda possuímos falhas, todos estamos no mesmo momento evolutivo, só que nós precisamos mostrar a nossa evolução diante de tudo isso. E se olharmos para trás, o quanto nós já estamos melhores. Mas se nós olharmos para frente, nós vemos o quanto ainda nós podemos melhorar. E aí no Evangelho nós vamos para a questão das características do homem de bem, que interroga a consciência sobre os seus próprios atos. O homem de bem analisa ao final de cada dia o bem que ele fez. Assim fazia Santo Agostinho todos os dias e analisava o que ele podia fazer ainda que ficou faltando no dia seguinte. Ele não deixava passar essa oportunidade. Ele analisava a si mesmo. O homem de bem tem fé no futuro, razão porque coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Ele sabe que a gente precisa ter a posse do necessário como meio, mas não como fim. Por isso, nos apegarmos a coisas materiais não irá nos ajudar. Nós precisamos, na verdade, valorizar os tesouros íntimos, os tesouros que nós carregaremos diante da eternidade. O homem de bem faz o bem pelo bem, encontra satisfação nos benefícios que espalha e não fica esperando aplausos e recompensas. Ele faz o bem pelo bem, em perceber que é a melhor forma de ajudar o outro, em perceber que é a melhor forma que ele pode contribuir para a melhora do mundo. Deus age pelos homens através dos próprios homens. E como nós estamos sendo esse instrumento para essa transformação da humanidade? Será que nós estamos também agindo de uma maneira benéfica para com todos? O homem de bem é bom, é humano, é benevolente para com todos, respeita as diferenças. E a gente sabe o quão ricas são nossas relações e o quanto nós aprendemos com as diferenças, em perceber que o outro pode nos mostrar uma nova forma de olhar, de perceber as coisas, e que nós não precisamos ter sempre razão em todas as situações. E quem somos nós para sempre ter razão? Nós precisamos também perceber que nós somos uma família universal, somos todos irmãos. E nós precisamos aprender a tratar a todos desta forma. Amar a todos indistintamente, oferecer o nosso melhor a todos incondicionalmente. Nós precisamos aprender a praticar esse lindo ensinamento. O homem de bem perdoa e esquece as ofensas, e só dos benefícios se lembra. Todos nós passamos por problemas, dificuldades, erros e falhas, todos nós temos. Só que nós não precisamos ficar remoendo e relembrando isso a todo instante. Nós podemos aprender com o ocorrido e seguir em frente melhores. Então, precisamos ser indulgentes para com as fraquezas alheias, porque nós também erramos. O homem de bem estuda suas próprias imperfeições e trabalha incessantemente em combatê-las. Não fica focando somente nos defeitos, também valoriza o seu potencial e sabe que esse processo de evolução é contínuo, é incessante e sabe também que é um passo de cada vez e precisa do nosso esforço e da nossa disposição. O homem de bem não se envaidece de seus próprios bens, não fica buscando situações para se tornar cada vez mais, tirar vantagem das pessoas e das coisas. Na verdade, percebe que somos todos iguais e que precisamos aprender a lidar com a humildade
e com mais amor diante de todas as situações e pessoas. Afinal, a vida é tão dinâmica e nós precisamos aprender a lidar com tudo isso, dar a atenção necessária conforme a situação necessária e sempre dando mais relevância, mais importância às coisas boas que irão contribuir para com a nossa evolução. É utilizar a balança e colocar mais coisas boas e não dar tanta importância a pequenos pontinhos pretos em um lençol inteiro branco. É perceber que tudo isso reflete o nosso amadurecimento. Tem uma história bastante interessante. A gente tinha uma fazenda onde há anos tinham os mesmos funcionários, já estavam lá desmotivados, tristes, sempre reclamando também. Até que chegou um novo funcionário, que era famoso pelo seu nome Zé Alegria. E aí, como ele era novo, todo mundo ficava de olho em tudo que ele fazia, como que ele fazia. E aí foram percebendo que, como cada um recebia uma casinha, ele pegou a casinha que ele recebeu e pintou diferente. Estava sempre feliz e cantando, assoviando. E aquilo foi chamando a atenção de todo mundo. E todo mundo reparando. E aí ele chegou um belo dia que daí aqueles funcionários chegaram assim e perguntaram: como que você consegue trabalhar desse jeito, sempre feliz, cantando, com o pouco dinheiro que a gente ganha? E aí o Zé Alegria respondeu: bom, esse trabalho é tudo que eu tenho hoje. Quando eu fui convidado, eu aceitei essa oportunidade, eu sabia o quanto eu ia ganhar. Então não é justo que agora eu fique reclamando. Farei com capricho e com amor aquilo que eu aceitei fazer. Nossa, aqueles funcionários não resolveram nem perguntar mais nada. E continuaram percebendo toda aquela alegria, disposição do Zé Alegria. O fazendeiro também começou a perceber. Chegou um dia que ele precisava de alguém que tomasse conta da fazenda, que o ajudasse na parte mais administrativa. E ele lembrou do Zé Alegria, porque ele fazia o seu trabalho de uma forma muito competente, muito boa. E aí ele foi convidado, então, para ajudar o fazendeiro. Nossa, aí aqueles funcionários falavam: meu Deus, de tanto tempo aqui, chega ele agora e já quer sentar na janelinha, já passa na frente de todos nós. E aí foram mais uma vez perguntar para o Zé Alegria: o que faz algumas pessoas serem bem-sucedidas e outras não? E aí a resposta do Zé Alegria: em minhas andanças, meus amigos, eu aprendi muito. E o principal é que nós não precisamos ser vítimas do destino. Nós não somos vítimas. Existe em nós a capacidade de realizar e dar vida nova a tudo que nos cerca. Só que isso depende de cada um de nós. Eu acho muito interessante essa história, porque o quão bom seria se nós tivéssemos mais alegrias no mundo e quão bom seria se nós fôssemos assim como Zé Alegria. Toda pessoa é capaz de efetuar mudanças significativas aonde ela está, no mundo que a cerca. Mas o que geralmente ocorre é que ao invés de agir, de assumir a sua responsabilidade, a gente acaba reclamando e se sentindo injustiçado. Nós sempre encontramos alguém a quem culpar pela nossa infelicidade ou falar o quanto nós somos esquecidos. Mas nós precisamos perceber que para ser feliz nós precisamos dar ao mundo um colorido especial. Nós precisamos fazer diferente, precisamos fazer melhor. E como Zé Alegria, a gente precisa também perceber que existe a capacidade de realização em todos nós. Só que nós precisamos da nossa disposição, precisamos querer, precisamos escolher da forma correta como agir. E é isso que vai fazer toda a diferença. Por isso que nós temos novos começos a todo instante. E Deus nos ofertará o quantos forem necessários. Nós somos quem fazemos o modo da nossa vida.
o como nós estamos vivendo. Não podemos só ficar olhando para o próximo e enxergar o como nós gostaríamos de ser, na ilusão e esquecer de como nós já somos. O quão bom nós já somos, o quão poderosos e capazes nós somos. Essa insatisfação nos deve ainda à questão de focar naquele pontinho preto somente dos acontecimentos. Mas quando nós olhamos o acontecimento como um todo, a nossa encarnação como a melhor oportunidade para a nossa realização, para a nossa melhora, aí nós percebemos que o tempo é o nosso aliado, que nós precisamos aproveitá-lo da melhor maneira possível, porque o tempo que passa não volta mais. E diante de tudo isso, tem uma frase muito interessante de Chico Xavier que nos traz uma linda lição diante desses novos começos que nós tanto recebemos. Ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas é possível começar de novo e fazer um novo fim. E nós sempre teremos essa nova oportunidade, essa nova chance, a cada dia uma nova folha em branco, à nossa disposição, para que nós possamos fazer, realizar, transformar e melhorar. Só que nós precisamos estar dispostos para esse novo tempo, nós precisamos querer. E que nós possamos a cada dia enxergar melhor como o tempo pode contribuir para a nossa melhora, como nós podemos fazer a diferença. Como nós falamos, a melhora ela começa de dentro para fora, do pequeno para o grande. É um passo de cada vez, é um dia após o outro. Então que possamos sempre estar dispostos, nos dedicando à nossa melhora, nos dedicando à melhora do mundo também, para que nós possamos todos alcançar essa tão almejada felicidade e tenhamos cada vez mais uma vida mais tranquila e possamos perceber que um ajudando o outro, nós iremos mais longe. E vamos perceber que o momento ideal para darmos o primeiro passo é agora. Por isso, vamos aproveitar esta oportunidade valiosa dessa encarnação que estamos vivendo. É a melhor oportunidade que estamos tendo. É o agora, é o hoje, é este instante. Que possamos então aproveitar esse novo começo, aproveitar o momento que estamos vivendo e não ficar pensando que só depois que tudo isso passar que iremos rever a nossa vida. Não, nós podemos agora fazer tudo isso e melhorar, sermos mais felizes. Eu gostaria neste momento de agradecer muito a atenção de cada um de vocês, que essas reflexões possam nos mostrar uma nova forma de caminhar, uma nova forma de lidar com as situações, para que possamos despertar para a nossa evolução. Muito obrigada pela atenção e para encerrar, vamos fazer uma prece. Continuando com o pensamento elevado, mais uma vez gratos por esta oportunidade, por este momento juntos, que esses conhecimentos possam ser luz para o nosso caminhar, que possamos através deles ajudar tantas outras pessoas, perceber o quanto ainda podemos ser melhores e que possamos perceber que a felicidade já está à nossa disposição. Ela é esse trajeto que já estamos traçando e não o objetivo final. Desta forma, aproveitando então cada oportunidade que nos surge, aproveitando e valorizando as pessoas que convivem conosco, aproveitando a reencarnação que estamos tendo agora. Que possamos ter este momento feliz a nosso favor, a favor da nossa evolução, que possamos ser gratos diante de todas as bênçãos que chegam até nós e reconhecer que Deus cuida de cada detalhe da nossa vida, que possamos fortalecer cada vez mais a nossa fé, a nossa esperança, sabendo que tudo que nos acontece é necessário de alguma forma, que possamos aproveitar tudo da melhor maneira possível.
Mais uma vez, gratos e felizes neste momento, encerramos a palestra de hoje. Muito obrigada pela atenção e até uma próxima!